Fala, Carol, qual é a dúvida? É que você estava falando sobre a questão da verdade. Quem definiria essa verdade do Red Pill? A partir do que vocês definiriam essa verdade? Quem definiria para vocês essa verdade? Porque vocês buscam a verdade, certo? Então, primeiro de tudo é importante entender que a Red Pill ela não é um movimento. Nesse curso você vai conseguir crescer o seu canal no YouTube, TikTok ou até mesmo no Instagram. Mas saiba que você precisa saber editar, mas saber editar da maneira certa, utilizando técnicas de edição que vão ajudar você a viralizar nessas plataformas. Mas o meu intuito aqui é fazer você descobrir como conseguir chegar nesses resultados, aprendendo a editar certo da maneira correta. Aqui você vai aprender realmente a editar um vídeo do zero, com passo a passo, pensando em você que não sabe de nada. Fala, Carol, qual é a dúvida? É que você estava falando sobre a questão da verdade. Quem definiria essa verdade do Red Pill? A partir do que vocês definiriam essa verdade? Quem definiria para vocês essa verdade? Porque vocês buscam a verdade, certo? Então, primeiro de tudo é importante entender que a Red Pill ela não é um movimento. Ela é um conhecimento difuso justamente por quê? Porque cada um vai ter um ponto de análise sobre aquilo que considera Red Pill sobre um fenômeno. Então, de repente, você, como uma visão política, você vai mostrar para ele, não, isso aí que você está entendendo como real ponto da dinâmica política, por exemplo, já que você é ativista nesse sentido, não é isso. Eu vou te mostrar real, ou na gíria, né, do termo, a Red Pill disso aqui, das reais dinâmicas por trás, de movimentos históricos, sociais, feminismo e tudo mais. Então, não tem exatamente um ponto pacífico nessas discussões mais sociais. Agora, dentro das ideias dos relacionamentos, o ponto mais base que define o mais próximo de uma verdade ou algo assim, seria considerar a dinâmica psicobiológica dos sexos na hora de analisar os comportamentos entre homens e mulheres. Considerar se é totalizar ou determinar, aí é uma outra história, varia de cada pessoa para pessoa, mas considerar que há essa dinâmica, essas inclinações naturais de homens e mulheres, apesar da sociedade, né, da cultura, da civilização, enfim, do entretenimento, da mídia e tudo mais, ainda estão lá presentes, né, e se manifestam a depender dos estímulos do meio. Né, onde então, as meio que não é pessoas organizado, assim. O Red Pill, ele não é um movimento, como você falou, ele não é um movimento, então ele não é organizado. Vocês dois podem ter opiniões completamente diferentes sobre a verdade. Ele se apega tipo, a verdade, ela muda pra você Red e pra Pill você. É um compilado de opiniões, é um então, compilado de essa verdade vai ser mutável. Eu acho interessante colocar isso, porque já puxando um pouquinho do feminismo, né? O feminismo também trabalha com verdades, mas a verdade que a gente se baseia são em estatísticas, em fatos, em dados, em pesquisas, né? Dados materiais, né? Não tão idealistas Carol assim. E Bruno, então dá um apanhado do que vocês... O que seria o feminismo? Né? O feminismo é um movimento social, ideológico e político que luta pela emancipação das mulheres do sistema patriarcal, e ele surge já no final do século XVIII para o século XIX como uma organização das mulheres em prol dos seus direitos civis básicos. Lá no início era direitos civis básicos porque as mulheres não eram consideradas cidadãs na Constituição. Então o feminismo surge a partir disso, né? Ele surge com grandes teóricas que vão vir com reivindicação do direito das mulheres, Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, vai vir com declaração dos direitos das mulheres da cidadã, que inclusive ela vai ser guilhotinada por causa disso, né, por causa da declaração que ela pede direitos iguais para as mulheres. E o movimento feminista, ele vai ser um movimento que ele é dinâmico. Então ele vai mudar ao longo das suas ondas, que é o que a gente chama didaticamente dos períodos da história do feminismo. Então na primeira onda, o feminismo vai lutar por direitos civis básicos, então voto, direito de estudar, direito trabalhista, né, porque as mulheres já trabalhavam, então elas estavam lutando por direito trabalhista, de trabalhos dignos. Na segunda onda vai estar lutando por direitos reprodutivos e sexuais. Na terceira onda vai estar trazendo mais a questão da interseccionalidade das mulheres e dos vários tipos, mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans. Então vai trazer toda essa interseccionalidade de opressões como se fosse um prisma. Sabe aquele Dark Side of the Moon do Pink Floyd, que entra uma luz e sai várias? É como se fossem essas luzes que saem de várias intersecções dessas pessoas, que podem ser mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres pobres, mulheres com deficiência. Então, vários tipos de mulheres vão estar sendo aplacados. Por isso que a gente fala que ele é um movimento muito dinâmico. Ele vai acompanhando o contexto da história e o contexto material da mulher ao longo da história. Então, por exemplo, na primeira onda, o material que nós temos é que na Constituição as mulheres não eram consideradas cidadãs dignas de direitos. Então elas não eram cidadãs até certo período da história. Então as feministas estavam se organizando, mulheres organizadas, em prol dos seus direitos emancipatórios. Então, do seu direito
trabalhista, seu direito ao estudo, né? Como no Brasil a gente só teve mulheres estudando depois de 1852, entrando em faculdade depois de 1879, com a assinatura do homem. Então são várias coisas que vão surgindo ao longo da história do feminismo, que é essa organização das mulheres em prol da sua luta, que é o que a maioria das pessoas não imagina que é, né? As pessoas pensam que é totalmente outra coisa, mas eu e a Bruna, por exemplo, a gente se organiza para acolher vítimas de violência sexual, de abuso, de violência doméstica, dos mais diversos tipos de violência que a mulher pode sofrer, violência psicológica, moral, patrimonial. Então, a gente vê que, se organizando coletivamente, as nossas pautas são mais fáceis de alcançar, porque sozinhas a gente não tem voz. Então, eu gritando sozinha num espaço, ninguém vai me escutar. Agora, 10, 20, 30 mulheres gritando por aquilo, as pessoas vão ter que parar para escutar. Então, o movimento feminista ele vai ser essa organização de mulheres em prol dos seus direitos. E aí vai entrar a mesma divisão que vocês trouxeram, né? Que vocês vão ter opiniões diferentes e visões diferentes. Existe isso também dentro do feminismo? Existe muito, porque o movimento feminista ele é um movimento grande. Tá. Né? É um movimento social. Como você estava falando que o Red Pill não é um movimento. O feminismo ele é um movimento social, né? Quem estuda sociologia entende perfeitamente que ele faz parte de diversos movimentos sociais, como o movimento negro, o movimento LGBT. E nós temos um movimento focado nas mulheres, no direito das mulheres. Então, a partir desse movimento, a gente vai criar pautas, reivindicações, vai se organizar em coletivos, vai fazer essa luta em prol das mulheres que são vítimas de violência. Sobre as divisões dessas feministas, a gente vai ter feministas de correntes filosóficas diferentes. Então, cada uma vai ter uma linha de pensamento diferente. Eu e a Bruna provavelmente não concordamos sobre as mesmas coisas para os assuntos relacionados ao feminismo. Então, violência doméstica pode ser que ela traga mais a questão da pauta criminal, de falar de leis relacionadas a isso, e pode ser que eu traga mais a pauta estrutural, a questão da abolição do capitalismo. Então, uma pode ser uma feminista liberal, outra pode ser uma feminista marxista, outra pode ser uma feminista radical, pode ter uma ecofeminista, uma anarcafeminista. Então, cada uma vai ter uma visão diferente de como que esse sistema patriarcal deve ser superado. Então, por exemplo, a feminista marxista ela vai falar que a gente só vai conseguir abolir esse sistema se a gente abolir o capitalismo e a propriedade privada. Essa é a feminista marxista. Agora, a feminista liberal, não. Ela já vai dizer que o feminismo, que a emancipação da mulher ela pode vir pela reforma do capitalismo. Então, a gente vai ter opiniões diferentes dentro do feminismo, enquanto as feministas marxistas vão querer a abolição do capitalismo, as feministas liberais vão querer a reforma do sistema capitalista para emancipar as mulheres. Só que o objetivo final de todas nós é o mesmo. A emancipação das mulheres do sistema que a gente vive. E para acabar com essas violências.